Sim, nós vamos gravar o vídeo sobre o BCH. Estamos aqui com a Thalissa. Ela vai contar um pouco sobre esse curso, sobre algumas experiências também. Então, o vídeo que vocês tanto pediram vai começar agora. Bora pro vídeo. Bom, como eu falei pra vocês, a gente tá aqui com a Thalissa. Primeiro, muito obrigado por ter vindo ajudar a gente a fazer esse vídeo. Bom, conta pro pessoal um pouco sobre o que você faz, embora eu já tenha dito de novo, eu sempre dou spoiler dos cursos das pessoas. Fala um pouco o que você faz e ajudar um pouco o pessoal. Então, gente, eu curso bacharelado em Ciências e Humanidades, eu sou ingressante de 2015. Como muitos de vocês sabem, o BCH é outra forma de ingresso na UFABC, né? Tem o BCIT e o BCH, e o BCH é para aqueles que querem seguir em alguns dos cursos pós-BI de humanas. No caso, a gente tem Ciências Econômicas, Relações Internacionais, Políticas Públicas, Planejamento Territorial e Filosofia. No caso de Filosofia, além do bacharelado, a gente tem a licenciatura. Decorou tudo. Decorou o site, basicamente. É tipo de praxe, assim, o BCH sempre sabe os cursos, porque a gente não tem uma lista de 20 cursos, nem você. Mas o BCH é mais novo que o BCIT, e ano passado a gente passou por uma reformulação de projeto pedagógico, então a gente tem algumas matérias novas e tudo mais. O curso tem 2.400 horas, mais ou menos, não tem estágio obrigatório nem nada. Não se assustem, 2.400 horas por mês mesmo. Não. 2.400 horas no total. No total. Assim, não é fácil, tá? Ah, não, calma. Você tá querendo dizer que o BCH não é fácil. Não é fácil. Desculpa, não é porque você leu um livro de Game of Thrones em menos de uma semana que você vai conseguir levar o BCH de boa. Tá? E essa impressão que a gente tava até comentando com o Victor também, o BCH, a gente do BCIT tem a impressão de ser um pouco mais fácil porque as matérias que a gente pega é mais introdutória. Né? Então, você vai ter a impressão, você vai achar que porque você gosta muito de ler normalmente, ou porque você sempre teve facilidade com as matérias de humanas, você vai levar o BCH numa boa. Mas não é bem assim. Você vai acabar tendo matérias introdutórias dos cursos pós-BI, então você vai ter introdução à economia, você vai ter um pouco de introdução à filosofia. O curso de bacharelado em Ciências e Humanidades, ele não é igual a um curso de Ciências Sociais, não é a mesma coisa. Isso é importante falar. E a gente tem bastante matéria inter-BI. Então, o que são as matérias inter-BI? São matérias que tanto o pessoal do BCIT quanto o pessoal do BCH tem. Então, você vai ter introdução à programação, você vai ter pré-cálculo, mesmo que você não vai seguir em economia. E aí a pessoa, você, por exemplo, se assustou quando tem essas matérias? Você achou que é muito diferente, muito difícil? Então, eu particularmente gostei bastante das matérias inter-BIs, porque os professores, eles acabam levando a matéria de uma forma diferente dos professores das matérias do BCH em si. Porque as matérias do BCH, elas têm uma carga muito grande de leitura, que é algo que eu não estava acostumada. Resumo. E as provas, elas são, na maioria das vezes, bem densas. Então, assim, você tem que gostar de ler e de escrever. E não adianta você só pegar o texto, ler uma vez e achar que tá bom. Né? Você tem que ler, tomar nota, às vezes reler o texto. É legal que você leia antes da aula. E uma coisa que eu percebo sobre o BCH, que eu tenho vários amigos que fazem BCH também, é que por mais que você entenda o conteúdo, né, você lê, você fala, pô, entendi. É muito trabalhoso, né? Então, não é decorar. É claro que vai ter professor que quer que você grave exatamente o conceito de determinado autor para falar na prova. Mas a maioria dos professores, eles querem que você interprete o autor, gere alguma opinião sobre o assunto, e aí na hora que você vai fazer a prova, assim, a maioria dos professores colocam 2 questões na prova, mas você tem que escrever muito. Você tem que escrever, assim, mais de uma página por questão. Eu fiz uma matéria do BCH no BCIT, que era obrigatória pro BCIT, e aí eram 2 questões e eu achando que tava fazendo, demais, eu fiz tipo uma página pra uma resposta. Aí chegou o pessoal com um monte de folha pra aquela resposta, e vai de pessoa pra pessoa, assim. Teve vezes que eu achei que eu ia me sair super mal na prova, porque as pessoas ao meu redor estavam escrevendo demais e eu não tava escrevendo nada. E eu me saí super bem, mas assim, é legal que você
saiba o que você está escrevendo. Não vai adiantar você escrever uma página e falar um monte de besteira, assim como não vai adiantar você escrever um parágrafo e não falar tudo que o professor está esperando que você fale, né? Como em matérias de qualquer curso, vai ter professor difícil, muito difícil, vai ter professor fácil, digamos. Não é que professor é fácil, mas uma matéria que vai ser mais tranquila de passar. Você não pode acumular leitura de jeito nenhum. Nenhum. É, assim, experiência própria. No meu primeiro quadrimestre, eu deixei acumular leitura de umas 3 disciplinas e, assim, eu fui super mal. E não foi só leitura, porque o quadrimestre é bem coisas. corrido, né? Talvez em outras universidades você até tivesse... E você tem que lembrar que por mais que você tenha, por causa dos bichos, você tenha tido 6 meses de férias antes das aulas começarem, você não pode começar o quadrimestre achando que tá fácil, ou que tá numa boa, ou que a aula do professor é tranquila, que você tem que desleixar. Porque o primeiro quadrimestre, os 2 primeiros, na verdade, eles são de adaptação. Então, você não pode levar nas coxas. Isso serve pro BCIT também. Serve pra todo mundo. O pessoal chega e aí, primeira semana, pô, de boa, joga uma sinuquinha e tal. Segunda semana continua. Na terceira semana, quando você vê, você já tá até o talo de coisa pra fazer e aí que você se dá mal. Fora que você se anima, né? Porque na semana antes das aulas tem trote, tem festa, exatamente. Tudo alegria. Às vezes, no caso do BCH, a gente, no campus São Bernardo, tem o Simplinho, aí tem Culta Dionísio, tem um monte de coisa, é tudo no começo do quadrimestre. E às vezes, se você não souber levar, pode te atrapalhar um pouquinho, assim. Mas que ficar com CR 0.6? Não é problema. Falando das matrículas agora, a gente tem não é que a gente tem um pouquinho menos de disputa na hora de pegar as matérias, porque a gente tem menos pessoas, né? No caso do BCH, por ano entram 400 pessoas, somando o pessoal do matutino e do noturno. E no caso do BCIT entra muito mais gente. Mas isso não significa que você pode descuidar das matérias, porque você tem que manter um CR bom para garantir a sua matrícula. Até porque a gente tem muitas matérias que os 2 cursos fazem e às vezes o pessoal do BCIT vai tentar pegar matéria a vaga de vocês no campus São Bernardo e tudo mais, e não é garantia de que você vai conseguir fazer determinada matéria. Mas em geral, nos primeiros quadrimestres você consegue pegar o quadrimestre ideal numa boa, assim. Às vezes não com o professor que você queria, mas você consegue levar uma boa. E aí, assim, o curso, você entrou em 2015, né? Então já tô indo pro meu 4º quadrimestre, que é o último quadrimestre de obrigatórios do BCH já. Mas já? Já. É mais rápido, né? É mais rápido. A gente tem 71 créditos de obrigatórias. Assim, eu acho que ainda tem umas 2 matérias pra fazer de obrigatórias, mas que eu tenho que fazer só no final da graduação mesmo. Mas os quadrimestres ideais de obrigatórios do BCH, eles já acabam agora. E aí no 3º quadrimestre desse ano eu posso pegar as matérias que eu quiser. Que no caso eu pegar do meu pós-BI e tudo mais. Bom, isso foi mais pra vocês saberem mais ou menos um panorama geral de como é o curso do BCH. A gente vai fazer um outro vídeo tentando responder mostrar algumas informações mais específicas, então... Esse vídeo foi bem geral, assim. Pra ela contar mais ou menos como é o curso, pra vocês saberem melhor um pouquinho como vai ser. E vai ter mais um vídeo contando alguns termos do BCH e algo mais específico, beleza? E falando um pouco mais dos pós-BIs também, pra Isso. quem quer saber. Então, até o próximo vídeo.